Muito bem. Então, boa noite para todo mundo. Bom, espero que tenham uma ótima semana. Estão terminando bem a semana? Foi uma semana tranquila? Ou foi uma semana com muita coisa? Mais ou menos. Aí o Benjamin, que muita coisa? Muito complicado. Oh, muito complicada. E depois, e a Nina e Rodrigo, como foi a semana? Tranquila. Tranquila? Melhor, Bien. melhor. E Rodrigo, sua semana? Tranquila también, normal. Ok, ok. Eu estou meio que sentindo que já deveria ter finalizado antes essa semana. Estou como meio. Viu quando você tem esse sentimento de já tá, amanhã é sábado e não é. E no sábado Yo eu também. estoy, Não, no sábado eu também tenho que trabalhar de manhã, então não vai ser fim de semana até sábado à tarde. Então já estou sofrendo, deve ser isso. Sim, Rodrigo, o quê? no, que yo también tengo la sensación de como que es viernes, pero Já está. Claro, porque já, yo já tengo un día virtual poderia finalizar. en el trabajo y lo suelo tomar los viernes, pero me lo tomé hoy, entonces mi cerebro É está medio isso. hackeado, digamos. Sim, sim, sim. Oi, Rosário, tudo bem? Como você está? Tudo bem? Tá melhor? Tudo bem, mejor, por suerte, Ai, bien. bom, que bom. Então, bom, gente, vou começar porque eu sempre penso nas pessoas que veem a gravação, que eu falando qualquer coisa e dizem, "Ai, quando começa a aula, tipo, pular para o minuto quando começa o importante?" Então, me desculpem as pessoas que estão assistindo isto e estão esperando aí a parte da aula. Mas, enfim, bom. Gente, bom, para quem não sei quem, não me lembro exatamente quem, estou meio viu como estou. Não, hoje não estou assim com. Que na aula passada ficou cortada, ou seja, então não expliquei isso para ninguém. Ficou a primeira parte se cortou e não estou encontrando o arquivo. Igualmente está cortado. Se alguém tiver isso para quem está assistindo e não estava na aula passada, se alguém tiver uma dúvida de alguma coisa que não foi aí, das correções das atividades anteriores, pode me escrever, eu vou ajudar, porque, bom, como cortou um pouquinho a internet, a gravação ficou cortada e eu coloquei a gravação maior, mas tinha outra e não sei se ficou em outra pasta e não estou encontrando. Mas, enfim. Bem, vamos continuar. Bom, na verdade, não, vamos começar com uma tarefinha que vocês tinham, que era assistir um vídeo. Assistiram o vídeo? Sim, aí estou Sí. vendo aí a Janina, Rosário e o Rodrigo. E o Benjamin, você assistiu? Estou vendo carinha como de dúvida. No, claro, no entiendo. Yo estoy re perdido porque la semana pasada no pude estar y no, ni vi nada, no miré nada. Me agarró esta semana y sí, 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 Bom, mal. então é isso. Bom, Me, então não, me não se tomé, preocupe. me, to- me tomé unas vacaciones, necesitaba tomarme unas vacaciones y me tomé Está unas muito bem, está vacaciones el muito bem. jueves hasta el domingo. Tá muito bem, tá muito bem. Não, Ok. então aí, por isso eu percebia na sua cara assim com um pouco de confusão. Na aula passada eu deixei um vídeo, sim, para que vocês assistam em casa e falar de algumas afirmações sobre o vídeo. Vamos ver. Aí vou colocar só uma vez o vídeo assim para que o Benjamin tenha assim um pouco de ideia do que vou preparar tudo. É um vídeo curtinho, são 2 minutos e 50. Vamos ver e depois corrigimos essas frases, sim, que vocês tinham que colocar verdadeiro ou falso no livro de exercícios. Vamos ver. Tem mais alguém chegando? Ah, tenho que ver se tem alguém. Não, se tem alguém esperando, porque senão deixo esperando. Ok. Bem, vamos ver então esse vídeo. Quem começa a ler para mim? Lara, pode começar? Muito bem, a Han já tinha. A velhinha podia muito bem dar conta do recado.
Aula de português. Cabelo embando, bando, Ressabiado e desconfiado. Desconfiado. Eu acho que o principal é a língua, porque é difícil. A linguagem é totalmente diferente com coreano, então nós não temos feminino, masculino, não tem acentuação, então ainda tenho dificuldade. Alguma dúvida com o vocabulário? Algumas? Aula de Brasil. É muito louco. É jovem, depois faz sol e, não sei, eu estou um pouco doida com o clima. E isso é difícil para mim, porque na Espanha ou é verão ou fica inverno, mas não. Entender a vida nos trópicos é tão difícil quanto compreender a língua desse país tropical. Esta consultora ajuda na transferência de estrangeiros e diz que o povo daqui até que dá uma força. Muitos estrangeiros que vêm para cá, eles acabam querendo aprender o português, né? Sim. Só que é uma língua difícil, obviamente. Sim. E você acha que o brasileiro tem aquela paciência, se o estrangeiro chegar falando com sotaque forte, falando das palavras meio enroladas, o brasileiro tem aquela paciência para ouvir, para tentar entender? Tem. E ele quer ser entendido. Então ele quer colaborar para que esse estrangeiro se sinta bem à vontade e possa se comunicar no país. Uhum. E quem vem aqui já vem mais ou menos preparado. Ou ele sabe falar um pouco de espanhol, ou ele aprende, já fala com um idioma de francês, por exemplo, que ele aprende facilmente. Mas vá vencer os obstáculos das nossas grandes cidades, tão carentes de placas e informações em inglês. Tive dificuldade para falar com outras pessoas, sobretudo por telefone, porque quando vejo com outras pessoas sabem que eu sou, ou podem saber que sou estrangeira, né? Mas por telefone é difícil. E assim repetindo, não entendi muitas vezes, né? Ainda agora, né? É difícil falar por telefone. Quem começa a ler para mim? Lara, pode começar? Bem, bom, aí passou o vídeo, né? Vamos ver. Aqui estão as frases. Estava esperando a ver se aparecia. Aí temos as frases que vocês tinham que dizer se eram verdadeiras ou falsas, segundo o que apareceu aí no vídeo. Então, primeiro vamos falar um pouquinho que vocês me contem de que se trata esse vídeo. Oi, Sophie, tudo bem? De que se trata esse vídeo? O que é apresentado no vídeo? Uma escola de português. Aham, uma escola, um lugar para aprender português. Muito bem. E que mais? Que pessoas aparecem? Os estrangeiros. Falando? Extranjeros. Bem, muito bem. Aparecem aí algumas estrangeiras. De onde são? De que lugares? Coreanos. Bem. Que mais? Coreia, Espanha. Espanha, muito bem. Aí não falam todas, não falam de onde são, mas temos aí uma que fala na Espanha, compara aí. A espanhola, que comenta? Que questão comenta especificamente a espanhola? El clima. Sobre o clima. Sim, e que fala sobre o clima brasileiro? As estações. As estações. Sol. Tá bem. Se precisa uma palavra em espanhol, pode, sim. Hace referencia que están marcadas las estaciones y en España no, es verano
o no. Y acá es sol, llueve. Isso, que É o mais tempo... tropical. Aham, claro. O tempo muda muito, sim, ou seja, muda muito. Muito bem, claro. Então, na Espanha, não. Você tem inverno, verão, ok, está dividido. Aqui é como uma mistura. Muito bem. E depois a coreana, o que que ela faz? O que faz, não? O que que ela fala? Sobre o idioma. Femenino. Acentuación. Ai, tá. Acentuación. Gente, se me perdi. Em algum momento, minha conexão ficou e de repente chegaram vocês falando. Isso, a acentuação fala do feminino e do masculino, gente, que não existe em coreano. Uma No, novidade. ¿cómo se puede decir? Distingue. Não diferenciam. Não Ah, diferenciam. no diferencio entre él o ella. Y en Claro, coreano es todo igual. claro. Então ela fala que para ela isso é aí uma questão, uma dificuldade, digamos. E depois que falam sobre aí a mulher que aparece. Quem é essa mulher que aparece depois falando na rua, acompanhada de um homem? Se perceberam que é de que faz ela ou por que ela está falando aí? Ou segundo as afirmações que temos no livro, sim, ou seja, quem é? Consultora. Claro, uma consultora e ela fala sobre os brasileiros em relação com os estrangeiros. O que ela diz sobre o brasileiro, sobre os estrangeiros, sobre a língua? Sobre la paciencia que tienen los brasileiros. Ok, claro, paciência, muito bem, perfeito, muito bem. Bem, vamos ver aí, sim, então aí nós já sabemos um pouquinho de que se trata, o que aparecia, quais eram aí as principais questões que são apresentadas. A primeira afirmação, Janina, pode ler a primeira e falar se é verdadeira ou falsa? Sim. Para algumas alunas, a diferença gramatical entre as línguas é o que torna a aprendizagem do português mais difícil. Eu pus verdadeiro. Verdadeiro. Todo mundo colocou verdadeiro? Ok, bem, claro. Aí, quando falamos essas questões de feminino, masculino, de acentuação, estamos falando em gramática. Se essas são dificuldades para alguma das alunas, então sim, né? Porque torna a aprendizagem do português mais difícil. Muito bem. Segunda, Rodrigo, pode ler a segunda e falar se é verdadeira ou falsa? Sí. Segundo a consultora, as brasileiras, estão dispostos a colaborar na comunicação com estrangeiros. Verdadeiro. Aham. Bem, isso que dizíamos em relação ao que fala a consultora, sim, os brasileiros estão dispostos, né, a receber, porque também querem ser entendidos. Então, por isso, tem paciência e, bom, obviamente, isso é uma generalização. Tem brasileiro com paciência, tem brasileiro que... Mas, no geral, obviamente que também depende do lugar. Se é um lugar turístico, e um pouquinho de paciência tem que ter, porque senão... Seguinte, Rosário quer ler a seguinte, o conhecimento. O conhecimento de outras línguas pode atrapalhar a aprendizagem do português. Eu vou ler, assim você pode perceber a pronúncia. Se me corta para... el internet. Sou eu. Como el internet. Ou você... No sé si soy yo o soy... Gente, Vuelvo a repetir.
para os outros, está cortando? Não? Sim? Não? Ah, melhor, não, tudo bem. Não, deve ser você, não se preocupe. Eu leio, sim, assim você pode escutar a pronúncia de algumas coisas. O conhecimento de outras línguas pode atrapalhar, Pode atrapalhar atrapalhar a aprendizagem do português. a aprendizagem, A aprendizagem. Isso. Muito bem. Do português. É para todos, obviamente. Eu aproveito aí, assim. Muito bem. Então, o que dizemos? Aprendizagem, conhecimento de outras línguas. Atrapalhar é uma palavra que pode suscitar dúvida, mas seria complicar. Sim? Atrapalhar é complicar, aí fazer o caminho mais difícil, a situação mais difícil. Atrapalha a aprendizagem do português? Verdadeiro ou falso? verdadeiro. E os outros? Não. Eu Vocês pus colocaram... Por quê? Falso. Podem explicar por que colocaram falso? porque Não. diz... Não. Não posso. Porque diz que as outras línguas, conhecer outras línguas ajuda, por exemplo, o francês. Ajuda com o português. Claro. Obviamente, a consultora faz um pouco de referência a línguas que são da mesma família do português, né? Porque ela fala do francês, do italiano, acho, fala, não me lembro, mas aí fala espanhol, fala. Então, espanhol, francês, italiano, português são todas línguas da mesma família. Então, isso não atrapalha, porque não complica, ao contrário, ajuda. Tô vendo meu computador meio estranho. Ajuda porque você já tem um pouco de conhecimento de algumas coisas que são semelhantes. O que está acontecendo aqui, que vocês, obviamente, tendo alguns mais ou menos conhecimento, estamos nos entendendo. Então, é isso. Né? Então, simplificando, seria falso, porque não atrapalha, ajuda. Sim? Ajuda, não de todas. Vimos que o coreano... Não. O coreano não ajuda porque não tem muito em comum, mas o espanhol, o francês tem. Então, algumas línguas ajudam. Neste caso, as que nomeou a consultora, sim. Benjamin, quer ler a seguinte? Mesmo se você não tem a resposta, não tem problema para praticar um pouquinho a leitura. Para uma das alunas, comunicado não presencial é mais fácil do que face to face. Ok. Aí você pronuncia A, não E. Sim? Então, para uma das alunas, a comunicação, sim? A Para comunicação. uma das alunas, a comunicação Isso. não presencial é mais fácil do que a face to face. A face a face. Face a face. Fácil. Está Como bem, el porque... inglés. E sim, porque é igual. Essa palavra está para falar em... vejam como a português... E a outra vez se lembram que surgiu time, que se escreve igual que time. E acho que também falou o Benjamin Justo sempre com as... Tem que pegar essas palavras que parecem inglês. São palavras aportuguesadas, sim? Ou seja, pegaram a palavra em inglês e falam como em português. Então, face a face. Se algum de vocês aqui compra Natura, vocês vão ver que Natura tem uma linha que se chama faces. E todo mundo pensa que é como faces, como face 1, face 2. E, na verdade, é caras, rostos, está falando. Então, é isso. Bom. Então, voltando, para algumas das alunas, a comunicação não presencial é mais fácil do que a face a face. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? O que ela diz sobre a comunicação não presencial?
que é mais difícil, Uhum, ela diz, por exemplo, no telefone, uhum, que a outra pessoa não sabe se é estrangeiro, não compreende. Então claro. não tem paciência. Uhum. Sim, claro. Aí ela diz que quando é face a face, a outra pessoa pode ver seu aspecto, né? Obviamente que também pode ter esse aspecto e ser brasileira, né? Ou seja, não é, mas se você une a forma de falar, que é um pouco aí, que tem dificuldades, e o aspecto que, obviamente, tem o aspecto físico de uma pessoa, não me lembro, ela não fala se é coreana, ela não fala a sua origem, mas, bom, oriental, você pode perceber, ok, esta pessoa é estrangeira. Então, aí, é mais fácil? Não, falso, é mais difícil quando não vem. Seguinte, Sofia, pode ler, Sofia, seguinte. Segundo o vídeo, não é possível separar a aprendizagem da língua e da cultura. Bem, aprendizagem, isso, muito bem, da língua e da cultura. Bien. Então, não é possível separar a aprendizagem da língua e da cultura, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Uhum. Verdadeiro, sim. Não Verdadeiro. podemos separar. Nós, quando estudamos uma língua, vamos estar estudando Verdadeiro. alguns aspectos, sim, da cultura, né? Sempre vai estar associado, porque também é isso, basicamente, como nós falamos, e isso vai falar sobre a nossa cultura, que coisas... Bom, enfim. Vamos com a última. As grandes cidades brasileiras ainda carecem de recursos que ajudam na comunicação com estrangeiros e estrangeiras. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Uhum, bem, Verdadeiro. claro. Aí no vídeo diz, as cidades não estão preparadas com aí cartazes, com informação em várias línguas, ainda assim, todavia, significa ainda carecem, sim, de recursos. E o que vocês pensam? Suas cidades estão preparadas? Estamos todos em Paraná aqui? Não, não estamos todos em Paraná. Suas cidades estão preparadas para estrangeiros ou não? Não. No. Para nós tampouco. Para ninguém. É um pouco verdade, gente. Tem alguns lugares que não se sabe para onde ir. Sim. Não, né? Ou seja, não, também não. Não, obviamente tudo tem a ver um pouco com o fluxo ou não de turistas, obviamente, nem todas as cidades têm que estar preparadas, porque nem todas têm presença de turistas de outras línguas, mas enfim. Bem, gente, então, bom, trabalhamos um pouquinho a questão aí de compreensão auditiva, depois vou deixar outro vídeo também para assistir e fazer aí algumas perguntinhas. Esperem que vou procurar aqui. Bem, na aula passada nós trabalhamos... não, aqui mesmo. Nós trabalhamos os artigos, sim? Se lembram que trabalhamos essas palavrinhas que colocamos antes dos substantivos, e nós sabemos que existem tanto artigos definidos ou indefinidos. Vocês encontram essa informação aqui no livro, que tem o quadro perfeito com os artigos, um, outro, etc. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler um texto, sim, que tem um pouco a ver com como são os brasileiros, vamos ver algumas questões que fala aí uma autora, e eu quero que quando vocês escutarem, vão ler aí, acompanhar a leitura com o texto, que vocês retirem do texto artigos definidos, agora eu coloco no chat, artigos definidos e indefinidos,
E a palavra seguinte, vou dar um exemplo. Se eu digo... sempre colocava o mesmo exemplo. Uma gata apareceu... A professora que não tinha outro exemplo, porque na aula passada eu dei um exemplo muito parecido. Bom, não importa. Uma gata apareceu em casa. Então, vocês têm que retirar o artigo e a palavra que segue. Como seria neste caso? Uma Que gata. retiramos? Uma gata. Se entende? O artigo seria uma e a palavra que segue, que é o substantivo, é gata. Então, aí que, enquanto eu vou falando e vocês percebem que tem um artigo, escrevem o artigo e a palavra que segue. Prestem atenção que não só estamos falando de artigos uma. Também está o, como está no quadro aí, o, os, a, as. E uns, uma, umas. Sim? Ou seja, esses 4 elementos. Isso. Bem, não é muito longo, é curtinho. Aí o artigo se chama Nós, os Brasileiros, de Lia Luft, é aí a autora. Bem, começo. Uma editora alemã, uma editora alemã me pede que traduza poemas de autores alemães sobre o Brasil. Como sempre, eles falam da floresta amazônica, muito pouco real, aliás. Uma floresta poética, com mulheres de corpos alvíssimos espreitando entre os troncos das árvores e os olhos de serpentes hirtas acariciando esses corpos com os dedos amorosos. Não faltam também flores azuis, rios cristalinos e tigres mágicos. Traduzo os poemas por dever de ofício, mas com uma secreta e nunca realizada vontade de inserir ali um grãozinho de realidade. Nas minhas idas, nem tantas, ao exterior, onde convivi, sobretudo com escritores ou professores e estudantes universitários, portanto, gente razoavelmente culta, fui invariavelmente surpreendida com a profunda ignorância a respeito de quem, como e o que somos. A senhora é brasileira? Comentaram espantados alunos de uma universidade americana famosa. Mas a senhora é loira. Loira é ter o cabelo como Susana Jiménez. Isso é loira. Mas a senhora é loira. Depois de ler num congresso de escritores em Amsterdão um trecho de um dos meus romances traduzido em inglês, ouvi de um senhor elegante, dono de um antiquário famoso, que segurou comovido minhas 2 mãos. Que maravilha! Nunca imaginei que no Brasil houvesse pessoas cultas. Pior ainda, no Canadá, certa vez, alguém exclamou entre espantado e incrédulo: escritora brasileira? Ué, mas no Brasil existem editoras? A culminância foi a observação de uma crítica berlinense num artigo sobre um romance meu editado por lá, acrescentando alguns elogios à grave restrição. Porém, não parece livro brasileiro, pois não fala nem de plantas, nem de índios, nem de bichos. Diante dos 3 poemas sobre o Brasil, esquisitos para qualquer brasileiro, pensei mais uma vez que esse desconhecimento atroz não se deve apenas à natural ou inatural alienação estrangeira, quanto ao geograficamente fora de seus interesses, mas também é culpa nossa, pois o que mais exportamos de nós é o exótico e o folclórico. Em uma feira do livro de Frankfurt, no espaço brasileiro, o que se via eram livros não muito bem arrumados, muita caipirinha na mesa e televisões mostrando carnaval, futebol, praia e mato.
Mato é vegetação. Vegetação. E eu, mulher, essencialmente urbana, escritora das geografias interiores e dos meus personagens neuróticos, me senti tão deslocada quanto um macaco em uma loja de cristais. Mesmo que eu tentasse explicar, ninguém acreditaria que eu era tão brasileira quanto qualquer negra de origem africana vendendo acarajé nas ruas de Salvador. Porque o Brasil é tudo isso. E nem a cor do meu cabelo e olhos, nem meu sobrenome, nem os livros que li na infância, nem o idioma que falei naquele tempo, além do português, me fazem menos nascida e vivida nesta terra de tão estranhas misturas e problemas tão singulares. Imensa, desconcertada, desaproveitada e maravilhosa. Bem, estava vendo que escreveram um monte. Muito bem. Bem, gente, antes de falar sobre os artigos, vocês puderam aí escutar a história que foi contada? Ou focaram muito nos artigos? Ok, não se preocupem. Que artigos retiraram? Que artigos e palavrinhas? Alguns, não precisam toda a lista. Alguns. Uma E a palavra... editora. uma editora. editora. Bem, que mais? O Brasil. O Brasil. O Brasil, muito importante esse aí. O Brasil. Uma floresta. Uma floresta. Uma floresta, perfeito. Dedos. Os dedos, perdão. Os dedos, perfeito. Aí temos um definido, perfeito. Os dedos. Os troncos das árvores. Bem, muito bem. Os poemas. Uhum. Uma secreta. Uhum. Aham, uma secreta vontade, perfeito. Um grauzinho. Isso, um grãozinho. Vou fazer uma pausa aí para ler aí um pouco essa frase, porque depois vamos fazer uma perguntinha. Aí diz, vejam que aí o que ela está dizendo, que sempre aí o Brasil se mostra, né, com floresta, mulheres, aí como uma coisa um pouco meio estranha, né? E ela diz, traduz os poemas por dever, mas com uma secreta vontade. Vontade é um desejo. Se quando você quer alguma coisa, tenho vontade. Com uma secreta vontade de inserir, ou seja, colocar, um grãozinho. Grãozinho é um grão, grãozinho. Se um grão, por exemplo, o arroz é um grão. Se um grano, um grãozinho de realidade, um pouquinho de realidade. Ela fala que quer colocar um pouco de realidade. Por que ela diz que precisa colocar aí alguma coisa real? Como se mostra o Brasil para as outras pessoas? De que forma? Que associam com o Brasil? Como carnaval. Como Carnaval, fútbol. Alegre. Isso, aí fala carnaval, o que mais? Fala, tem um momento que tem uma lista assim, quando fala sobre a Caipirinha. Caipirinha na mesa, carnaval, futebol. Fútbol, carnaval, playas y vegetación. E mato. Mato. Praias e mato. Isso mesmo. Então, ela diz... Então, deveríamos colocar um grãozinho de realidade. Porque qual é a realidade do Brasil? São mulheres, futebol, praia e carnaval? Caipirinha? Cachaça? Não. Ainda? Não seria ainda, seria não só isso. No solamente eso, claro.
Não só isso. Então, ela está dizendo, gente, não é isso que só representa, obviamente que representa o Brasil, mas também representa o Brasil o quê? Uma mulher loira, sim, ou qualquer mulher, né? Então, é isso, ela diz, temos que adicionar aí um grãozinho de... e também quero retirar outra, num momento ela fala, ela, quando estava aí nessa situação, eu, mulher urbana, escritora, me senti tão deslocada, ou seja, fora do lugar, quanto um macaco em uma loja de cristais. Macaco é o animal, sim, que está nas árvores, no mato, macaco. De fato, o macaco, gente, se usa muito em sentido pejorativo no Brasil. Então, muitas vezes escutamos, talvez não sei se chegam exatamente assim, mas muitas vezes escutamos situações no futebol que tal falou macaco para outro. Sim, então, macaco é o animal é uma que... discriminação na forma de discriminar. Espera, vou explicar. Macaco é o animal que vai de árvore em árvore, mas se usa assim como discriminatório, sim. Se usa para dizer como aqui você fala negro de M, sim? É isso. Então se usa nesse sentido. Mas nesse caso não está falando esse sentido. Aí está falando um sentido figurativo de imagina o animal dentro de uma loja de cristais, que vende cristais. E por que ela se sente tão deslocada? Porque essa imagem que estava aparecendo aí na feira não é Brasil. É essa imagem que todo mundo tem do Brasil, mas não é o Brasil mesmo, né? Então é isso. Um pouco tem a ver com o que já falamos nas primeiras aulas, se lembram da diversidade do Brasil, de pensar que são muitos os brasileiros. Gente, toda essa questão, aliás, de dar um pouquinho de contexto e conversar um pouco com vocês sobre a diversidade do Brasil, tem a ideia de reforçar a questão dos artigos, sim, por isso vocês tinham que retirar, porque hoje vamos ver outra questão que tem um pouco a ver com os artigos, que precisamos dos artigos, e é muito importante. Vou mostrar aqui outra questão, assim. Então, sabendo os artigos, tenham na mente aí os artigos, né? Essas palavrinhas que colocamos, vamos ver hoje, analisar essas palavras que... Aí tá. Quando nós falamos, essas são frases retiradas do texto de Guaianazes, apareciam essas frases. Aí diz, quem anda pelas ruas, esse pelas, percebe a presença dos estrangeiros, a maioria veio ao Brasil. Vejam essas frases e que seria isso em espanhol? Que seria quem anda pelas ruas? Como falamos esse pelas ruas nós? Tem alguma ideia de como falamos isso? Como, Rodrigo? Por las. Por Isso. las. Por las. Quem anda por las calles. Sim? Entendeu? Agora vou explicar. Esses são exemplos só para ver. Se você, Benjamin, tente a segunda. Como você falaria a segunda em espanhol? Percebe traduza. Como pode traduzir essa frase? Percebe a presença dos estrangeiros. Percibir a presença de dos extranjeros. De dos, não, De los. De los. Sim, vamos ver. Não se preocupe que não era nada para saber, porque não vimos ainda. Então, nos últimos anos, hoje vamos ver essa combinação. Primeiro, antes de falar especificamente disso, vamos diferenciar dois elementos. Vejam aí, temos uma frase que diz, sou de Roca e moro em Neuquén. Então, aí nós temos sou de Roca e moro em Neuquén. Falamos Roca e Neuquén, que são? Que tipo de lugar é? Roca Província. es Irachi y Neuquén, provincia.
Una provincia y una ciudad. Ajá, Neuquén é província e cidade. Sim, Neuquén é as duas. E depois temos, sou da Argentina e moro na província de Neuquén. Então, da Argentina, a Argentina é um país. E vejam aí que usamos diferente, se bem parecido, diferente. Quando nós falamos sou de Roca e moro em Neuquén, sim, em espanhol falaríamos bastante semelhante. Falamos sou de Roca, ciudad, e vivo em Neuquén, ciudad. Pode ser província, mas neste caso aí está falando ciudad. Então, vejam que é parecido. De, en. Bem, quando nós falamos sou da Argentina e moro na província de Neuquén, aí nós temos dois elementos, sim? Ou seja, em espanhol se transformam em duas palavras. Soy de la Argentina e vivo en la província de Neuquén. Então, aí nós estamos percebendo que, em português, existe uma junção de elementos que em espanhol não existe, ou não existe da mesma forma. Sim? Então, aí, vejam, são duas palavras, não sei por quê, se unem. Então, o que são essas palavras? Basicamente, no primeiro caso, estamos vendo um exemplo de preposições e no segundo, um exemplo de contrações. As preposições são palavras que não têm um significado em si. São invariáveis, sim, ou seja, não são aí preposições, são elementos que ligam. O mais importante é que vão fazer relações de sentido e que nos ajudam a construir frases. Ou seja, se você falar, por exemplo, tenho dor de cabeça. Se não, você fala, me duele. Em português é dor de, então por isso tem sentido. Ou, não sei, vou à casa de minha mãe. Se você não tem essas preposições, as frases não têm muito sentido, não podemos construir frases. Então, preposição, palavras que não têm um significado em si, mas ajudam a construir significado. As preposições mais comuns são essas aí, a, até, com, de, em, para, por, sem, sim? Aí, essa lista. Estão destacadas 4, porque, para mim, se vocês, só dessas, vocês pegam essas 4, já está perfeito. Ou seja, para mim está ótimo, porque são as que precisamos. Então, a, de, em, por. Aí temos alguns exemplos. Gostava de flores, morava em Paris, é um problema fácil de resolver. Olhei para ele, esperamos por você. Exemplos de preposições. Mas aí, lembrem dessas 4. Por quê? Né? Porque com essas 4 preposições, nós vamos construir contrações. O que são as contrações? É a união entre uma preposição e um artigo definido. Vejam aí que eu coloquei essa... que está aí, são 2 palavras, uma, 2, uma. Ai, meu Deus. Gente. Mas é para que peguem a ideia. 2 palavras, uma. Sempre com isso na cabeça, gente. São de 2 palavras, temos uma, porque senão se perde o sentido da contração e não entendemos nada e começamos, não, que é isso, por que tenho que colocar? Então, isso. Na Argentina, na verdade. Em espanhol, nós temos 2 contrações. Quais são essas contrações que fazemos em espanhol? Del, por ejemplo. Sim, muito bem. Del e... Aí coloquei uma frase para ajudar. Al. Muito bem! Eu dizia, ai, não está chegando. Al. Claro, Al. del e al. Sim? Ou seja, são as 2 contrações, porque del que seria, na verdade? Que unimos aí? De él. Muito bem. E al? A él. Muito bem, muito bem. Então, del e al, sim? Nós não falamos
no sé, las consignas de el examen. Falamos del. No falamos voy a el cine. Falamos al, ¿sí? Podemos falar a ele? Sim, poder você pode, mas não seria certo gramaticalmente, sim? Ou seja, o mesmo, que posso falar de ele? Sim, mas não seria certo. O mesmo acontece com o português. E eu quero dar uma notícia horrível, que é que em espanhol nós temos 2 contrações. Em português são mais de 30. Notícia horrível. São mais de 30, ou seja, como que por quê? Mas não se preocupem, porque a gente, uma vez que você pega aí o mecanismo da contração, já sai. Não é tão difícil. Então, aí, é isso. Alguma pergunta? Vamos continuar vendo, mas quero saber se até aqui estamos entendendo o funcionamento das contrações. Vengo esperando este tema desde que empezamos. Chegou o momento. Não, estou perguntando sério porque às vezes se tá difícil, se realmente não entendemos e é super válido não entender ou dizer, não, o que está falando? Bom, vou continuar. Se alguém tem alguma dúvida porque não se entendeu, me avisa em qualquer momento. Bem, então, eu falei que contração são 2 palavras. Quando nós usamos a preposição de, a preposição a preposição por e a preposição em, pensei que faltava alguma, e falamos outra coisa que precisa de artigo. Por exemplo, eu vou falar as consignas de el examen a el cine, vamos ter que fazer umas contrações, sim? Então, aí, por isso falava que com essas 4, com que vocês aprendam essas 4 preposições, estamos perfeitos. Os artigos são esses, unimos. E quando vamos usar? Esperem que vou mostrar outra coisa antes disso para não... Quando vamos usar ou como vamos usar e quais são essas contrações? Na página 14 do livro 15 do PDF, vocês têm um quadro que explica tudo, não, por isso digo não, tranquilidade. Então, aí temos um quadro, né, que vai mostrar a preposição, o artigo e o resultado, sim? Se eu quero falar de ele, em português que falo do. Se eu quero falar de lá, que tenho que falar em português? Da. Se eu quero falar de los, e minha recomendação aqui, se lembram que eu tenho esse slogan que é el que traduz se pierde? Aqui, não. Aqui, ajuda. Para que vocês tenham noção de que elementos estamos somando. Então, minha recomendação é que vocês peguem esse quadro, quem está meio duvidando, ou igualmente, qualquer, e ao lado coloquem de el, de la, de los, de las. En el, en la, en los, en las. E assim, sim? Então, voltando, de u é do, ou seja, de el. De a é de la e se escreve da. De los é dos. De las é das. Por exemplo, escolas municipais do bairro, outros pontos da cidade, a presença dos estrangeiros, uma das explicações. Se eu quero falar com a preposição em el, falo no. Se eu quero falar em la, falo na. En los, nos, en las, nas. Com a preposição a, isso de al cine, como falamos isso? Ao cinema, a el cine, a la, a. Como vai ser com acento? E aí, vejam, essa é o único que eu acho que é um pouco mais seria esse aí. A, lá,
se escreve letra A com acento assim para o outro lado, sim? Quando você vê essa letra assim, significa que é alá, sim? A los falamos aos, a las falamos as, de novo com o acento, sim? Então, eles vão às praças. Ellos van a las plazas. E depois temos aí com a preposição por. Por el se fala pelo. Por la se fala pela. Por los pelos. Por las pelas. Viajou pelo mundo. Caminhou pela praça. Viajaram pelos Estados Unidos. Eles andam pelas ruas. Sim? Estou fazendo uma pausa como para ver carinhas e situações. Bem, algumas coisas a ter em conta. Não está respondendo isso. Ai, quando nós vamos usar, temos que ver aí algumas questões em relação aos artigos, sim? E aí, se lembram que eu falava da Argentina, sou da Argentina, nos exemplos que coloquei antes? E falava sou de Roca? Bom, essa diferença tem a ver com que os países, por regra geral, vão levar artigo. Ou seja, em português você fala el Brasil, la Argentina, el Uruguai, el Chile, porque assim sim é uma regra, não é que é assim, é uma regra. Em espanhol, nós vimos que não temos essa necessidade de falar la Argentina. De fato, fica meio estranho, como soy de la Argentina. Não falamos assim. Mas em português, sim. Então, quando você vai usar preposições, precisa saber isso. Então, veja aí que diz o livro, não me lembro que página, mas deve ser a página seguinte do quadro. Em português, os vocábulos que representam nomes de países, como regra geral, são acompanhados de artigos, como, por exemplo, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o México, os Estados Unidos, etc. Mas há exceções. Tem países que não levam, como, por exemplo, Portugal, Cuba, Israel, Angola, Timor-Leste, Moçambique e uma infinidade. Então, como falamos? Vamos ao importante. Estou em Portugal. Estou na Argentina. Estou nos Estados Unidos. Ou ir. Vou a Portugal. Vou à Argentina. Vou aos Estados Unidos. Com ser, sou de Portugal, sou da Argentina, passeio pelos Estados Unidos, passeio por Portugal. E com as cidades, não levam artigo. Então, nós falamos, estou em Buenos Aires, estou em Bogotá, vou a Buenos Aires, vou a Bogotá, todo Buenos Aires e Bogotá. Tem exceções. Algumas cidades levam artigo, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Cairo e outras. Eu sei que é muito. Eu sei que é com muita informação de uma só vez, mas como vamos saber, como vamos pegar essa informação? Praticando. Praticando. Vamos fazer um exercício a ver como estamos. Porque sempre que temos que fazer essa parte, não tá boa. Vamos ver página... Que página é essa? Não vejo. Que página é? O 9. Temos num livro de exercícios, esse que é branco e preto, no livro de exercícios, página 10 do PDF, o ponto 5. Na página 9, que vocês vão ter que selecionar.
se vai a preposição ou contração das frases. Como vocês vão fazer isso? Bem, vocês vão pegar o quadro que vimos e tem que prestar atenção em duas coisas. Se fala de um país ou se fala de uma cidade. E vejam os exemplos que dá para cidade e para país. O livro, eu não vou continuar falando para não dar tanta informação, porque eu sinto que falo e é muito. Então, vamos fazer juntos a primeira frase a ver como vai. Vamos ver, aí fala, eu moro São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo é uma cidade, é um estado, mas também é uma cidade. Consideremos cidade, sim? E Rio de Janeiro também é uma cidade. Então, a primeira seria, as cidades não levam artigo. Então, não hacemos contracção, sim? Porque não llevan artigo. Somente vai ficar a preposição. Então, seria, eu moro em São Paulo atualmente, mas quero muito morar. Rio de Janeiro é uma cidade, mas é uma exceção. Leva artigo. Então, no Rio de Janeiro. Sim? Vamos com o segundo. Aí temos em empresa ou na empresa onde trabalho. Pensemos, se você colocar em empresa, você fala em empresa. Falta um elemento. Em espanhol não falamos em empresa onde trabalho. Não, falamos en la empresa donde trabajo. Então, quando você vê que precisamos en la, de la, fazemos uma contração. Na empresa onde trabalho, há muitos benefícios para... Ah, muito bem. Estava vendo o chat. Sim, exatamente, Rosário. Na empresa. Muito bem. Bom, vou deixar vocês trabalhando. Vejam o material, abram os dois materiais, leiam e vejam quais das duas opções a que vai. Tenham em conta se é cidade, se é país e as exceções que falam aí no material. Bom, vocês me avisam, mais ou menos uns 5, 7 minutos, porque eu sei que é uma questão para trabalhar. Trabalhem tranquilos. Alejo, tudo bem? Eu não cumprimentei você. Como você está? Está muito calado. Tudo bem. Sim. Tudo bem? Sim, sim. Bom, perfeito. Qualquer dúvida me pergunta, sim, depois.
Como vão? Terminaram? Aí terminou a Yanina, o Rodrigo, Rosário? Não terminou? Ok, Yo terminé. ok. O Benjamin, o Emanuel? Terminou? Ok. E me falta perguntar para a Sophie. Terminou? Ainda não? Ok. E o Alejo? Tudo bem, não se preocupem. Eu pergunto como para ir sabendo e deixar aí um tempinho. Ok, vamos pegar aí um minutinho a mais. Bem, vamos corrigir pelo menos as primeiras, né? Se faltou alguma, se alguém não terminou, não se preocupem, são muitas. Na verdade, aí o livro, como querem praticar, pratiquem. Bem, vamos ver. Já tínhamos falado A e B. Vamos ver a letra C. Yanina, quer ler a primeira, a letra C? Sim. Estou na Argentina agora, mas já morei no Chile, em Cuba e na Colômbia. Muito bem, muito bem. Aí na Argentina, porque a Argentina é um país, no Chile, porque também é país, em Cuba, porque Cuba é uma exceção, não leva, sim, aí não leva artigo, por conseguinte, não vamos fazer nenhuma contração, sim, falamos em Cuba. E na Colômbia, Colômbia é um país que segue a regra, sim? Lembrem que regra, país vai, mas temos alguns países que não. Cuba é um desses. Rosário, quer ler a seguinte? La D. Sim, D. En nossa família sempre há um motivo para comemorar. Muito bem. Bem, todo mundo colocou em? Sim? Perfeito. Em nossa família sempre há um motivo para comemorar. Devo dizer que, nesse caso, as duas estão certas, sim? Porque em português, antes dos possessivos, se lembram que os possessivos era isso que falamos, mi, nuestro, nuestra, às vezes podem ir assim e não. Então, aí vocês considerem que isso estão bem as duas, sim? Esse é um exemplo de el que traduce, pierde.
Aqui não tem que traduzir. Nesse caso pontual, não tem que traduzir. Mas está muito bem se colocaram em ótimo. Seguinte, Benjamin. ¿Escuchar? Sí. Sim, perfeito. Nós somos de Uruguai, mas nos adaptamos muito aqui em Panamá. Bem, lembre que Uruguai e Panamá são dois países, sim? Então, como são países, vamos ter que fazer uma contração, sim? Porque, por regra, devemos falar el Uruguai, sim? Em espanhol, nós não falamos assim, mas em português, sim. Então, aí você deveria falar do Uruguai e no Panamá, sim? Mas entendeu a explicação? Sí, le erré nomás porque... Não, também, não importa como estavam, importa que você entenda por que vai no, desculpa, do e no, sim? É por isso, por quê? Porque em português devemos pensar que os países sempre vão com artigo, sempre vamos ter que falar el Uruguai, la Argentina, não importa que em espanhol não usemos, sim? Então aí você fala, nós somos do Uruguai, del Uruguai, mas nos adaptamos muito bem aqui no Panamá. Panamá é masculino, é um país masculino, sim? Bem, quem está faltando? Rodrigo, depois Sí. F. Ele não gosta de morar aqui nos Estados Unidos. Muito bem, ele não gosta de morar aqui nos Estados Unidos. Aí, de novo, Estados Unidos, precisamos falar com o artigo. Então, vamos ter que fazer uma contração, sim? G, Alejo? Nós gostamos de vida noturna de Buenos Aires. Bem, no primeiro caso seria da vida noturna, sim? Porque você fala, me gusta. Bom, é que em espanhol não tem sentido. Eu gosto de la vida noturna, sim? Então aí seria da vida, e no segundo, muito bem, de Buenos Aires. Sim? Buenos Aires é uma cidade, então somente vamos colocar preposição. Não temos que fazer nada. De Buenos Aires. H, Sophie? Todos os dias eles passam pela Avenida Paulista para ir ao trabalho. Muito bem. Passam por la avenida para ir ao trabalho. Muito bem. Pela e ao. Ótimo. Seguinte. Começamos de novo, então. Yanina? Esqueci minha carteira em casa. Aham, Não sei se está bem. perfeito. Está muito bem. Esqueci minha carteira em casa. Quando nós estamos fazendo referência ao lugar onde moramos, tipo casa, falamos em casa. Se não falamos na casa, porque na casa seria en la casa de alguien en particular, não em casa. Em espanhol é igual. Nós falamos, estou em casa, ou estou en la casa de fulanita. Sim, aí é isso. Seguinte, Rosário, J, letra J. Esqueci minha carteira na casa de Rita. Perfeito. Esqueci minha carteira na casa de Rita. Muito bem. Carteira é onde colocamos o dinheiro, sim? Ou seja, carteira é, você tem que pagar, abre a carteira e paga, sim? Isso é carteira. Esqueci. Minha carteira, esqueci, não sabe, ou seja, deixou aí e não sabe agora que estava aí. Esqueci minha carteira na casa de Rita. Pode ser da Rita? Claro, também pode ser, porque os brasileiros falam assim com artigos. La Dani, el Lucas, falam assim.
sim? Então, poderia ser da? Sim, mas não é obrigatório. Vejam a diferença entre a anterior e esta. Em casa é minha casa, não preciso falar em la casa. Quando é a casa de outra pessoa, aí sim, na casa da Rita, na casa da minha mãe, na casa do meu amigo. Vamos com a seguinte, letra K, Janina. Acho que, não, quem é? Não, Benjamin, Emanuel. Não. Vou a viajar a trabalho e aí no mês que vem, no mês que vem. Muito bem, muito bem. Vou viajar a trabalho, porque sabem que em português, quando você diz vou por trabalho, viu que você diz vou por trabalho, vou por... Bom, se fala a trabalho. Então, por motivos de trabalho, você fala vou viajar a trabalho no mês que vem. Tá ótimo, porque nós falamos en el mes que viene em português, ¿sí? Não en mes que viene. Em espanhol nós falamos el mes, mas não importa. Aqui é importante, no mês que vem, tá ótimo. Seguinte, Rodrigo. Vou à loja da Marina na próxima semana. Muito bem. E esse a loja, como ficou? Com acento ou sem acento? Com. Muito bem. Vou à loja, que seria o estabelecimento comercial, se onde vendem coisas. Vou à loja, porque seria a la tienda, da Marina ou de Marina. Aí não tem resposta certa, porque as duas podem ser. Na próxima semana, claro, sim? En la próxima semana. Aí em espanhol não tem sentido, mas em português se fala na próxima semana, sim? Muito bem. Na próxima semana, no mês que vem. Vejam aí que quando você fala de algum momento, ou momento aí, próxima semana, mês que vem, sempre usamos contrações, sim? Seguinte, Alejo. Emi seria. Elas torcem pelo Corinthians, mas eu torço pelo Palmeiras. Muito bem. Pelo Corinthians, eu torço. Se lembram que nós falamos que torcedor era pessoa simpatizante de algum... Você colocou seu nome inteiro, Benjamin. Torcedor é isso, simpatizante de algum time. Elas torcem pelo Corinthians, mas eu torço pelo Palmeiras. Perfeito. Sophie, seguinte, Eni. ¿Cómo se pronuncia? Hoje, Hoje. Hoje você tem que passar pela farmácia antes de ir ao curso de inglês. Muito bem. Tem que passar pela farmácia antes de ir ao curso de inglês. Ótimo. Janina, seguinte. Meu sonho é viajar pelo mundo. Perfeito. Muito bem. Seguinte, Rosário. Elas, la P es P. Sí, P. Elas entraram pela porta dos fundos. Muito bem, por la puerta del fondo, perfeito, pela porta dos fundos. Rodrigo, seguinte, que? Letra Q? Nós moramos na capital do país. Muito bem, na capital do país. Ótimo. Quem? Gente, estou super perdida. Quem era? Emanuel? Ai, obrigada. Me perdi? De repente. Letra R. A ver, A ver.
Ya viajamos por América do Sul, eu pela Europa. Muito bem, muito bem. No primeiro caso, se vocês colocaram pela América do Sul, também está bem. Sabem que com continentes é bastante recente o uso de artigos. Então, aí podemos ver que temos as duas formas. Já viajamos por América do Sul ou pela América do Sul, o que não ou seja, o que obrigatoriamente tem que colocar contração é do Sul, que é América del Sur, e pela Europa. Aí é obrigatório, sim? Aí não podemos colocar outro. E por Europa, não, em pela não, em por Europa é o mesmo. Pode ser pela ou pode ser por. No caso do Sul, sim, é obrigatório. Alejo, estamos chegando no final. Se alguém não tem feito, sem problema. Na última viagem estive em Cuba, mas no ano que vem quero ir ao Panamá e Sim, à Argentina. perfeito. Esse A com acento ou sem acento? Com. Claro, muito bem. Então, na última viagem eu estive em Cuba, porque Cuba não leva artigo, mas no ano que vem quero ir ao Panamá, porque Panamá é masculino, e a Argentina com acento, porque é a la Argentina, sim? E vamos com o último, Sophie. Sou da Bahia, mas Muito bem. moro em Rio de Janeiro há 5 anos. Muito bem. Sou da Bahia. Bahia é um estado, sim, brasileiro, que tem a característica de que leva artigo. Então, você fala, sou da Bahia, mas moro no Rio de Janeiro. Se lembram que Rio de Janeiro já falamos que é uma cidade exceção, que por exceção leva artigo, mas no geral não, sim? Gente, espero que não estejam tão confundidos com isso das contrações. Eu penso que foi bastante bem, vocês conseguiram identificar. São coisas que nós vamos continuar vendo, sim, porque vão aparecer muito. Sempre tenham em conta esse quadrinho, se coloquem aí em espanhol para ajudar, se vocês precisam. E isso. Vou deixar um vídeo, sim, para que vocês assistam para a próxima. Obviamente, depois vou passar aqui por se alguém não assiste, mas se tem um tempinho, é curtinho, se entram no Moodle e assistem para mais ou menos saber de que se trata e depois fazer umas atividades aqui, umas perguntinhas. Bom, gente, espero que estejam muito bem, que não fiquem assim super aí como cansados cerebralmente dessa aula de contrações, que para mim não é lindo dar isso, eu sei que é confuso, mas conseguiram fazer tudo ótimo, então estou muito contente. Gente, um prazer estar com vocês, até semana que vem. E, bom, então digo feliz Dia do Trabalhador por antecipado na semana que vem. Gente, nos Obrigada. vemos. Tchau. Linda. Igualmente. Tchauzinho, até. Tchau, tchau. Tchau. Chao. Chao. Hasta luego.